Olá, pessoal. Para a gente substituir a aula, né, que seria realizada hoje por conta da greve, eu vou passar esse vídeo para vocês verem as definições e o método de resolução de equações diferenciais homogêneas. Para tal, a gente vai ver primeiro o que é uma função homogênea, depois o que é uma equação diferencial homogênea e ver o método de solução e alguns exemplos. Após vocês assistirem esse vídeo, vai ter uma atividade no Siga A para vocês responderem, para a gente fixar os conteúdos, tá bom? Então, iniciando, a gente tem que uma função, ela é uma função homogênea de grau n, quando você calcula f de tx, ty e dá t elevado a n fxy para algum n. Então, por exemplo, a gente pode verificar se essa função aqui, x ao cubo mais 2xy ao quadrado menos y à quarta sobre x, ela é homogênea, fazendo o que é dito na questão, né? Então, a gente tem que verificar o que acontece com f, tx, ty. Então, no lugar de x, eu vou colocar t vezes x, e no lugar de y, eu vou colocar t vezes y. Então, aqui vai ficar tx ao cubo mais 2 vezes tx, ty ao quadrado, menos ty a quarta sobre tx, né? Então, no lugar do x eu coloquei tx e no lugar do y eu coloquei ty. Aí, aqui a gente vai fazer as contas, né? Vai ficar t ao cubo, x ao cubo, mais 2 t vezes x, t ao quadrado, y ao quadrado, menos t à quarta, y à quarta sobre tx. Então, eu vou cancelar o que dá para cancelar e vou colocar em evidência também o que der para colocar em evidência. Então, aqui vai ficar assim, vai ficar 2 vezes t ao cubo, xy ao quadrado, menos, assumindo que t é diferente de zero, né? Aí, vai ficar t ao cubo vezes y à quarta sobre x. Então, a gente percebe aqui que nós temos um fator em comum, né? Que é o t ao cubo. Como ele é um fator em comum, eu vou colocá-lo em evidência. Vai ficar t ao cubo vezes. Aí, o que é que está multiplicando, né? Nesse primeiro fator é o x ao cubo. No segundo é 2 vezes xy ao quadrado. E no terceiro é y à quarta sobre x. Isso que está aqui dentro é justamente a nossa função f. Então, isso aqui é t ao cubo f de xy. Portanto, essa função ela é homogênea, segundo a nossa definição, de grau 3. Certo? Voltando. f de tx, ty é t elevado a n, f de xy. Então, no nosso caso, n é 3. Beleza? As equações diferenciais homogêneas são equações que têm esse formato aqui. Eu vou ter uma função m e uma função n. Aqui a gente está escrevendo a EDO, né? Com um diferencial como se fosse um operador, né? Normal. Então, aqui vai ficar mxy dx mais n de xy dy igual a 0. E a gente vai dizer que essa equação é homogênea quando m e n forem homogêneas do mesmo grau. Então, a gente precisa que m, tx, ty seja igual a t elevado a n, m de xy, e que a n, né, também satisfaça a mesma coisa. Esse n aqui, ele precisa ser o mesmo para as duas funções. Então, vamos verificar, vamos iniciar, né, o exemplo verificando se essa equação diferencial aqui, x mais y dx mais x dy é igual a 0, ela é homogênea. Essa equação, ela poderia, né, ser escrita também como sendo, se eu divido tudo por dx, por exemplo, fica x mais y mais x vezes dy sobre dx, né? Igual a 0. É uma outra forma da gente ver, tá bom?
Então, para a gente verificar se ela é homogênea, a gente precisa verificar primeiro se essas funções aqui, né? Essa é a nossa m de xy e essa é a minha n de xy. Então, a gente vai ver o que acontece com m de xy, que é x mais y. Vou botar assim, temos que m de xy é isso e n de xy é o x. Aí vamos verificar se essas funções são homogêneas de mesmo grau. Então, a gente vai calcular mtx, ty e vai calcular ntx, ty. A mtx, ty é tx mais ty. Colocando em evidência o t, fica t vezes x mais y, que é tm de xy. Então, ela é homogênea de grau 1. De grau 1, porque é o expoente do t. Espero que tenha gravado direitinho. Bom, e aqui vai ficar o quê? Tx, que é Tn de xy, né? Porque o x sozinho é a n de xy. Então, essa t também a n, perdão, também é homogênea de grau 1. Então, como as duas são homogêneas de grau 1, do mesmo grau, a equação diferencial é homogênea. Beleza? Pronto, então agora que a gente sabe o que é uma função homogênea e uma equação homogênea, a gente precisa ver como é que a gente vai resolver essa equação. O intuito aqui é transformar essa equação numa equação separável, que foi o tema do estudo dirigido passado. Eu vou fazer aqui, daqui para frente, quem não tiver aprendido ainda como resolver a equação separável, eu vou fazer um vídeo para passar para vocês, tá? Então, com esse objetivo de transformar uma equação homogênea, né, que tem esse formato, numa equação separável, a primeira coisa que se faz é fazer uma substituição. A gente vai escolher uma das duas. Ou você troca o y por u vezes x, ou você troca o x por v vezes y. Aqui, para demonstrar, eu vou usar essa primeira substituição. Então, onde tiver y, eu vou colocar o u vezes x, né? Então, vai ficar m x, u vezes x, certo? Dx, mais n x, u vezes x. O dy, né? Se o y é u vezes x, vai ficar derivada de u vezes x, mais u vezes derivada de x. Isso a gente está usando regra do produto, igual a zero. Só que a gente sabe que se essa equação é uma equação homogênea, o que é que a gente tem satisfeito, né? A gente sabe que mxy é t elevado a n, m de tx, ty, é isso? E n de tx, ty é t elevado a n de xy. Então, aqui, quem faz o papel do t é o x, tá? O x é o parâmetro que está aparecendo nas duas entradas da m. Então, pela homogeneidade, isso vai ser x elevado a n, m, 1u dx, mais, mesma coisa, x elevado a n, 1u, vezes tudo isso que está aqui, que eu vou escrever de um jeitinho melhor de ver. Só troquei a posição do x com o du. Certo. Vendo dessa forma agora, a gente tem, né, um x elevado a n aqui em evidência. E eu vou fazer a distributividade. Então, vai ficar, acho que eu vou passar uma linha que fica melhor. Xn, m, 1u, dx. Xn mais 1 vai ficar aqui, né? N mais 1, n, 1u, du,
mais x elevado a n vezes u, n, 1 vezes u, du, igual a zero. Aqui eu multipliquei esse por esse e esse por esse. Só que aqui tá errado, né? Porque fica u e aqui é dx. Aí eu vou agrupar tudo que tem dx, tá certo? O que tem dx. Na verdade, eu acho que antes disso eu vou dividir aqui tudo por x elevado a n, já que ele aparece em todos os fatorizinhos. Aí fica m 1u dx mais x n 1u du mais u n 1u dx igual a zero. E agora sim vou colocar em evidência o dx. O n 1 cadê dx mais x n 1u du igual a zero. Aí percebam uma coisa. Todos esses fatorzinhos que tem aqui, ó, m só depende da variável u. Esse aqui também só depende da variável u. E esse aqui também. Então, eu vou fazer, resolver a equação separável, porque essa equação que está aqui é uma equação separável. Isto é, eu consigo separar ela entre termos que dependem apenas de x e termos que dependem apenas de u. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Para separar, né, coisas que dependem só de x e coisas que dependem só de u, eu vou dividir tudo por x. Então, se eu divido tudo por x, eu vou fazer direto. Eu vou dividir tudo por x. Aí, esse primeiro termo vai aparecer 1 sobre x dx vezes essa coisa. Vou deixar fora da ordem mesmo. Quando eu dividir por x, esse fator vai sumir, né? E agora eu vou dividir tudo por esse fatorzão aqui. Então, vai ficar 1 sobre x dx mais n de 1 sobre u, m 1 sobre u mais u, n 1 u du igual a zero. Então, eu tenho aqui, né, uma equação separável. E aí, eu resolvo usando as técnicas do assunto passado. Essa forma aqui, que é mais geral, ela não é tão simples de você visualizar. O ideal realmente é toda vez que você pegar uma equação separável, você resolver do zero. Então, a gente vai pegar a equação anterior, né, que a gente já viu que é uma equação separável, e utilizar esse processo, tá? Para resolver. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a substituição y igual a u vezes x. Fazendo isso, dy vira quem? Vai ficar x du mais u dx. Então, eu vou substituir isso na equação, tá? Então, no lugar de x de y, eu boto o x, vai ficar x mais u vezes x dx mais x vezes o dy, que é x du mais u dx, igual a zero. Beleza, feito isso, vou agora fazer essas multiplicações do segundo termo. Então, vai ficar x mais o x dx mais... Na verdade, antes disso, acho melhor a gente fazer o seguinte. Vou colocar x em evidência aqui. Então, fica 1 mais u dx. Acho que vai ser melhor. Certo? Vou dividir tudo por x. Então, fica 1 mais u dx mais x du mais u dx igual a zero. E agora eu vou agrupar, né? O que tem dx e o que não tem. Então, o que tem dx fica 1 mais u
mais u dx mais x du igual a zero. Vou separar aqui. 1 mais 2u dx mais x du igual a zero. Aí, o que é que a gente percebe? Aqui eu já tenho uma equação separável. Por quê? Porque esse pedacinho é uma função que depende só de u, e esse pedacinho é uma função que depende só de x. Aí, para a gente conseguir resolver, a gente vai colocar o que depende de x pertinho do dx e o que depende de u pertinho do du. Então, vai ficar assim, né? Vou dividir tudo por x, aí fica 1 sobre x dx mais 1 sobre 1 mais 2u du igual a zero. E agora é só integrar. Vou até escrever assim, primeiro, porque talvez seja melhor, tá? Então, vou integrar dos dois lados. Deixa eu passar isso para outra página, que fica melhor para vocês verem como é que a gente resolve. A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, né? Mais uma constante. Essa constante eu vou deixar para agrupar no outro termo. Essa integral aqui, ela dá... Vou fazer no cantinho, porque fica melhor de vocês entenderem. Você tá com menos 1 sobre 1 mais 2u du, né? Então, vou chamar de v 1 mais 2u. A derivada de v dá 2 du. Então, isso aqui é menos 1 meio da integral de 1 sobre v dv. Então, é menos 1 meio o ln do módulo de v mais uma constante, que é menos 1 meio o ln de 1 mais 2u. Então, aqui vai dar menos meio ln de 1 mais 2u mais uma constante. Se a gente passa, né, a exponencial, eu chego que x é igual a 1 meio, perdão, que aqui, vamos fazer o seguinte, antes de passar a exponencial. Eu vou colocar esse 1 meio para dentro, tá? Porque no ln, quando eu estou multiplicando por uma constante, ela pode entrar. Então, aqui vai ficar ln de x igual a ln de 1 mais 2u elevado a menos meio. E aí, eu passo a exponencial, que é a inversa. Então, x vai ser 1 mais 2u elevado a menos meio vezes uma constante. Deixa eu fazer isso devagarzinho, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem, né? Vou ficar com ela é ln disso, e aqui é ln disso aqui. Certo? Só que a exponencial do ln é o expoente. E aqui, como tem uma soma, eu posso reescrever isso como sendo exponencial desse ln vezes exponencial da constante, né? Quando eu tenho algo que do expoente tem uma soma, eu posso reescrever como a base, a multiplicação de potências de mesma base. Se eu repito a base e somo esses expoentes, eu volto para o que eu tinha anteriormente. Só que E elevado a C continua sendo uma constante. E o outro vira o que está dentro. Aí, para finalizar, perdão, aqui é só x, né? Para finalizar, eu chego que x é constante 1 mais... Quem era u, né? O u, substituindo aqui o é y dividido por x, tá? Então, isso é 1 mais 2y dividido por x elevado a menos meio. Aqui a gente pode organizar e tudo mais, mas eu vou deixar assim.
Então, recapitulando, a gente começa fazendo uma substituição para reescrever essa equação de modo que a gente consiga separar as variáveis. Então, a gente consiga um bloco que depende apenas de x e um bloco que depende apenas de u. Conseguindo fazer isso, a gente vai obter a solução fazendo o integral. Então, integrando, a gente obtém a cara da solução. E aí, vale ressaltar que no final você vai obter uma solução que depende de x e de u, mas a u, né, foi a substituição que você fez. Então, você precisa retornar as variáveis iniciais, que é x e y. Para finalizar, vamos fazer o último exemplo, que é para a gente verificar se a equação abaixo é uma equação homogênea e se ela for, dá uma solução geral. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que não está no formato, né, da equação que a gente queria. Então, para colocar no formato, eu vou fazer aqui um meio pelos extremos, né, fica 3x mais y, dy, igual a x mais 3y dx. Então, a equação fica x mais 3y dx menos 3x mais y dy igual a zero. Então, esse primeiro fator aqui é a minha m e essa é a n. Então, primeira coisa, verificar se m e n são homogêneas de mesmo grau. Então, a homogeneidade. Nem sei se é assim que escreve. Então, quem seria m de tx, ty? Vai ser, né? Tx mais 3ty, colocando t em evidência, dá t vezes m de xy. E a outra, que é a n de navio, vai ficar menos 3tx mais ty. Então, isso dá t vezes, vou botar assim, menos 3x mais y, que é t n xy. Então, as duas são homogêneas de grau 1. Então, ela é homogênea, né? A equação é homogênea. Se a equação é homogênea, a gente vai poder resolver por aquele método. Então, deixa eu pegar aqui a equação. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser fazer a substituição, né? Então, eu vou chamar y de u vezes x, e aí, consequentemente, dy, que é a derivada, vai ficar x du mais u dx, e eu vou substituir na equação, né? Então, vai ficar como? Vai ficar x mais 3u vezes x, dx, menos 3x mais u vezes x, dy, que aí dy é x du mais u dx. Isso tudo igual a zero. Então, como o x, né, é o parâmetro que aparece em todos esses termos, eu posso colocar em evidência e depois cancelar ele. Então, fica x, 1 mais 3u dx, menos x, 3 mais u só, né? Vezes x du mais u dx, igual a zero. Isso vai me dar 1 mais... vou cancelar esse x dividido por x, né? Então, vai ficar 1 mais 3u dx menos 3 mais u x du mais u dx igual a zero. Então, vou fazer a distributividade nesse segundo termo. Vai ficar 1 mais 3u dx menos x, 3 mais u du, menos, que aqui é menos, né? 3 mais u vezes u dx igual a zero.
Então, o que é que falta agora, né? O que tem dx eu vou agrupar e o que tem du eu vou deixar separado. Então, vamos agrupar aqui, vai ficar 1 mais 3u, no dx não vou colocar agora. E esse outro fator, né? Menos 3 vezes u é 3u, menos u ao quadrado, tudo isso vezes dx, menos x, 3 mais u, du, igual a zero. Aqui, esse aqui vai cancelar com esse. Então, fica 1 menos u ao quadrado dx, menos x, 3 mais u, du, igual a zero. Então, aqui, o que a gente percebe, ó, o dx aqui, essa função que está aparecendo é uma função de u. Eu não quero que essa função de u fique perto do dx, eu quero que ela fique perto do du, né? Essa é uma função de x e essa é uma função de u. Então, a gente vai só separar, né? Quando eu falo aqui chegou numa equação separável, é que eu consigo separar entre uma coisa que depende apenas de u e uma coisa que depende apenas de x. Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por esse fator 1 menos u ao quadrado. Se eu faço isso, fica dx menos x, 3 mais u, dividido por 1 menos u ao quadrado. E agora eu divido tudo por x. Então, vai ficar 1 sobre x dx, menos 3 mais u, 1 menos u ao quadrado, du, igual a zero. Então, eu cheguei numa equação que eu tenho um fator que depende só de x e outro que depende apenas de u. Agora, eu consigo resolver, porque essa é uma equação separável. Tá? Vai ficar 1 sobre x dx igual a 3 mais u, 1 menos u ao quadrado, du. Né? Passei para o outro lado. Integra dos dois lados, vai dar o quê? Essa primeira integral, novamente, dá ln do módulo de x. A segunda, aí vamos dar uma lembrada, né? Tinha várias formas de a gente fazer isso, né? Uma delas era usar frações parciais. Por quê? Esse termo que está no denominador é um termo da forma 1 menos u, 1 mais u. Então, eu pensava, né, que isso era uma fração com denominador 1 menos u e uma outra fração com denominador 1 mais u. A gente descobria quem era A e quem era B para que essa igualdade fosse satisfeita. Fazendo MMC, a gente chegava que o numerador tem que ser A vezes 1 mais u, mais B vezes 1 menos u. Igualdade de frações se dá por igualdade de numeradores, né? Já que o denominador aqui é igual. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui, que desse lado eu tenho que A mais A vezes U, B menos B vezes U. E a igualdade de polinômio dá por igualdade de fatores. Então, o que multiplica U? A menos B tem que ser 1 e A mais B tem que ser 3. A gente chega, então, que 2A é igual a 4. Então, A é igual a 2. E se A é 2, o B tem que ser 1, né? Pronto. Então, significa que isso aqui é igual à integral de 2 sobre 1 menos u, du, mais a integral de 1 sobre 1 mais u, du. Esse primeiro é menos 2 vezes ln de 1 menos u, e a segunda integral é o ln de 1 mais u mais c. Aí vale ressaltar, né? Isso aqui é de cálculo N2. Então, se vocês não lembram muito bem
como resolver essas integrais, é bom dar uma revisada, tá certo? Então, aqui vai ficar menos 2 vezes ln de 1 menos u, mais ln de 1 mais u, mais c. Ln do quociente. Vamos colocar primeiro esse 2 lá para dentro, né, do ln. Fica 1 menos u ao quadrado. O menos aqui fora. O ln do quociente da ln da subtração, né? Então, esse é ln de 1 mais u dividido por 1 menos u ao quadrado, mais c. E aí, quando fizer as devidas organizações, né? Aplicar exponencial, isso vai dar que x é igual, nem vai dar aqui esse espaço, puxa. É igual a 1 mais u. Vou botar constante. 1 mais u dividido por 1 menos u ao quadrado. E aí, voltando à variável inicial, x é uma constante, 1 mais y sobre x, dividido por 1 menos y sobre x ao quadrado. Então, é isso, né? A gente percebe que uma equação relativamente simples, né? Quais são as dificuldades maiores? A gente vai fazer a substituição, vai recair em algumas integrais e às vezes essas integrais não são tão simples. Então, vale a pena vocês darem uma revisada nas técnicas de integração. E é isso, como eu falei anteriormente, qualquer dúvida é mandar por e-mail, tá? Ou a gente tira a dúvida na próxima aula.